Meus irmãos, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus, quando ela é anunciada, há conversões, há transformações, ao arrependimento do pecado, Deus está falando com o seu povo através da sua palavra. E é nela que nós confiamos. Confiamos a nossa vida, confiamos todo o nosso ser, confiamos a nossa família, confiamos o nosso trabalho, todas as coisas que fazemos. Nós temos a palavra de Deus que vai nos dar a regra, vai nos dar o norte, vai nos dar cada dia mais sabedoria para conduzir todas as coisas. Por isso que a palavra de Deus, elas têm que estar na nossa mente e também no nosso coração. Que nós possamos neste momento estar firmados na palavra do Senhor, porque é ela que vai conduzir a nossa vida, é ela que vai nos ensinar a cada dia mais quem nós realmente somos e o que nós realmente precisamos fazer para que a palavra de Deus nos transforme. E Deus continue membros, continue sustentando a vida de cada ouvinte, para que nós possamos permanecer firmes no Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 21, versículo 28 a 32. Mateus 21, 28 a 32. E o tema da nossa mensagem hoje é: qual filho você está sendo para o Pai? Qual filho você está sendo? Porque o Dia dos Pais é algo muito importante para a nossa vida. Mas nós temos que saber qual filho que nós estamos sendo para o Pai. Mateus 21, 28 a 32 está escrito: E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, Senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: O segundo. Declarou-lhes Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditaste nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos pela nossa vida, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Pai. E neste momento nós precisamos entender aquilo que o Senhor requer de nós, Pai. Que o Senhor possa iluminar as nossas mentes, para que os nossos corações, Pai, receba a Tua palavra e a Tua vontade seja feita em nossa vida. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Todos aqueles que foram salvos, todos aqueles que foram escolhidos por Deus, todos aqueles que fazem parte da igreja de Cristo, são chamados filhos de Deus. Nós fomos adotados por Deus através da filiação em Cristo Jesus. Quando Cristo ele morre ali na cruz, nós nos tornamos também filhos de Deus. Todo aquele que nele crê também é filho de Deus. Então, quando nós somos filhos, nós também temos a nossa responsabilidade como filhos. Hoje, Dia dos Pais, muitas vezes os pais são cobrados pelas suas responsabilidades, mas os filhos também precisam conhecer as suas responsabilidades. E nós, como filhos de Deus, nós precisamos reconhecer quais são as nossas responsabilidades, já que nós queremos ser chamados filhos de Deus, já que nós queremos ser aquele que vai clamar ao Pai por socorro. Nós precisamos disso. Então a palavra de Deus,
ela nos dá uma direção sobre isso. Jesus, ele vai contar aqui sobre a parábola de um homem que tinha 2 filhos. E este homem, chegando-se ao primeiro, ele disse: filho, vai hoje trabalhar. Então Jesus, ele sempre usava parábolas para também fazer entender a mensagem que ele tinha a dar sobre a salvação. Então ele contava uma parábola para que as pessoas percebessem, de acordo com aquela parábola, algo semelhante na sua vida. Aqui ele está falando sobre a parábola de um pai que tinha 2 filhos. E quando nós temos o nosso Deus como o Pai, nós temos que perceber que a responsabilidade do filho, ela também tem que ser leal ao seu pai. Então aqui ele está dizendo que um pai, contando uma parábola, um pai chegou a um filho e disse: vai hoje trabalhar na vinha, vai hoje ser trabalhador, vai hoje plantar algo, vai hoje colher algo, né? Algo que ele ia fazer na vinha. Então esse filho disse: sim, Senhor, porém não foi. O que esse filho quis dizer aqui? O que essa mensagem desse primeiro filho quis dizer aqui? Que muitas vezes os filhos, eles estão declarando total disposição, confiando nas suas próprias forças. Nós, como filhos de Deus, às vezes podemos incorrer nestes erros, colocar a nossa vontade acima de tudo e serem pessoas, de emoções, serem pessoas que tomam decisão na base da emoção e para tentar agradar, para tentar muitas vezes conquistar algo na vida, né? E quando a pessoa diz sim ao Pai, ele tem que ter muita responsabilidade do que ele está fazendo. Quando uma pessoa decide dizer sim ao Pai, ela tem muita responsabilidade na sua vida. Quando nós nos colocamos como filhos de Deus, um dia nós dissemos sim a Deus. Nós somos recebidos pelo batismo, nós somos recebidos pela profissão de fé. Então, qual é a nossa responsabilidade? Primeiramente, diante de Deus. Quando nós nos colocamos diante de Deus, quando nós realmente aceitamos a Ele, quando nós aceitamos a sua voz, quando nós aceitamos o seu chamado, quando nós falamos sim, nós temos que ter certeza sobre isso, de que esse sim que nós dissemos não foi algo por emoção. As igrejas hoje, muitas vezes podem ter pessoas que disseram sim para Deus na base da emoção, na base do momento, e muitas vezes não refletiu sobre a sua responsabilidade, e estão na situação desse primeiro filho aqui. Ele disse sim, Senhor, porém não foi. Ele disse sim, porém não cumpriu a sua promessa. Ele disse sim, porém não cumpriu as suas responsabilidades. Ele disse sim na base da emoção e não conseguiu, com a razão, cumprir a vontade do Pai. Então esse primeiro filho aqui, ele é aquele filho que está na base da emoção, que está na base do sentimento e que muitas vezes não encara as coisas com total responsabilidade. Ele disse sim, mas não foi trabalhar. Ele disse sim, mas não foi pregar o evangelho. Ele disse sim, mas não deu testemunho lá fora. Ele disse sim e realmente não está sendo amparado pelo Pai com as suas responsabilidades. E é muito triste quando nós vemos uma situação como essa, quando um filho de Deus, ele disse sim um dia e ele não cumpre com as suas responsabilidades. É muito triste, filhos às vezes se tornam bastardos
e não cumprem com os seus deveres. E hoje, quando nós comemoramos o Dia dos Pais, nós temos que pensar que tipo de filho nós estamos sendo, principalmente para Deus. Se nós não estamos sendo filhos para Deus, quanto mais para os nossos pais. Nós precisamos, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas, vai dizer no versículo 30, dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. O que esse segundo filho dessa parábola quer dizer? O pai disse para ele: vai trabalhar na vinha. E ele disse no primeiro momento: não quero, mas arrependido foi. Porque muitas das vezes as nossas vontades, elas serão transformadas por Deus. Num primeiro momento, nós podemos rejeitar. No primeiro momento, nós podemos falar que não queremos obedecer ao Pai. No primeiro momento, nós podemos não querer seguir a Deus, seguir a vontade do Pai. Mas quando o Espírito Santo trabalha em nossa vida, vai acontecer o que aconteceu com o segundo filho. Arrependido foi. E é isso que muitas vezes acontece na nossa vida. Se nós respeitarmos a nossa vontade, muitas vezes nós vamos falar que não queremos nada, não queremos seguir a Deus, não queremos cumprir com a nossa responsabilidade, não queremos muitas vezes cumprir com aquilo que Deus mandou nós fazermos, e principalmente na vinha, principalmente na seara em que Deus nos colocou, principalmente neste mundo em que Deus nos colocou. Qual é a nossa responsabilidade como filho de Deus? Nós não podemos respeitar a nossa vontade, mas sim a vontade do Espírito Santo que se move em nossa vida. E esse Espírito Santo vai fazer com que nós nos arrependamos da nossa vontade e possamos fazer a vontade de Deus. Assim vai dizer a oração do Pai Nosso: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. É a vontade de Deus que deve ser feita na nossa vida. Muitas vezes, se nós respeitarmos a nossa vontade, nós não vamos querer seguir as nossas responsabilidades. E este filho, então, disse: não quero, mas depois arrependido foi. Então Jesus perguntou: qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Então aqueles que estavam ouvindo ali a palavra de Deus, aqueles que estavam em volta de Jesus, os seus seguidores, aqueles em que foi dada a lei para eles, Jesus perguntou: qual filho então que está certo? Aquele que disse sim e não foi, mas aquele que disse não quero e arrependido foi? Então aqueles que estavam à volta de Jesus disse: o segundo, é claro. Mas Jesus repreendeu a eles e disse, declarou-lhes Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus, porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Muitas pessoas podem ouvir a palavra de Deus, muitas pessoas podem se admirar com a palavra de Deus, muitas pessoas podem olhar para este texto aqui e realmente falar que o segundo filho é o certo, que falar que o segundo filho é aquele que tentou fazer a sua vontade, mas arrependido, fez a vontade do Pai. Muitas pessoas podem ouvir isso aqui, mas estão precisando de transformação na sua vida. Estão precisando realmente ser esse segundo filho aqui. Estão realmente precisando tirar as suas vontades e seguir a vontade do Pai. Tirar aquilo que está no seu coração e seguir a vontade do Pai.
que nós possamos refletir sobre a nossa vida. Qual a vontade está sendo feita nas nossas atitudes? A nossa vontade ou a vontade do Pai? Quais os anseios que eu tenho que estão sendo de acordo com a palavra de Deus? Porque muitas vezes nós podemos nos enganar. Talvez nós estamos praticando alguma coisa e nada está dando errado. Mas muitas vezes Deus faz isso com aqueles que estão no caminho errado. Ele deixa as pessoas seguirem. Ele deixa as pessoas irem por sua própria força, por sua própria vontade. Mas, quando as pessoas menos esperarem, elas vão colher o fruto daquilo que elas estão fazendo de errado. E muitas vezes é um caminho sem volta. Que nós possamos refletir na nossa vida, refletir na vida do próximo e refletir na vida daqueles que estão precisando de ajuda neste momento. Que nós possamos fazer a vontade de Deus, mesmo às vezes nós não querendo no primeiro momento, mas precisamos pedir ao Espírito Santo que encoraje a nossa vida e nos dê força para continuar. Tudo nessa vida deve ser avaliado conforme a vontade do Pai. É Ele que vai nos dar direção. Que os pais sejam obedecidos e principalmente aquele que está olhando por nós, o nosso Pai que está lá no céu. Deus, o Todo-Poderoso, que nos criou e nos trouxe como filhos. Qual filho você está sendo para o Pai? Um filho obediente? Um filho desobediente? Você está cumprindo só a sua vontade? Você está fazendo com que só a sua vontade seja feita? Ou você está realmente se arrependendo das suas vontades e cumprindo a vontade de Deus, o nosso Pai? Que Deus nos abençoe, que Deus fortaleça a sua vida e que nos dê cada dia mais direção como filhos de Deus para cumprir a vontade do nosso Pai Celestial. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é um Deus todo-poderoso, aquele, ó Pai, que nos trouxe como filhos seus, ó Pai. Aquele que nos deu, através de Jesus Cristo, a oportunidade de sermos chamados filhos do Senhor. E nós, ó Pai, como os filhos do Senhor, que possamos fazer a Tua vontade, ó Pai. Porque sabemos que a nossa vontade é falha. Nós precisamos nos arrepender das nossas vontades, ó Pai, e cumprir a Tua vontade sobre a nossa vida. Saber, ó Pai, que temos responsabilidade diante do Senhor, para que nós possamos, ó Pai, continuar nos sentindo como filhos do Senhor, filhos obedientes, ó Pai. Muitas vezes precisamos ser disciplinados, mas sabemos que para o bem, nosso bem, ó Pai. Mas que jamais possamos, ó Pai, sair da Tua presença, jamais possamos sair, ó Pai, da Tua casa, da comunhão, que jamais, ó Pai, nos desviemos neste caminho do mundo. Que a Tua vontade, ó Pai, permaneça em nossa vida. Essa é a nossa oração no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as doces e eternas consolações e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, não só agora, mas para todo sempre. Amém. Meus irmãos, graças a Deus foi permitida a abertura das igrejas, mas nós recebemos o decreto e o formulário na sexta-feira à noite e não deu tempo ainda de irmos à prefeitura assinar um compromisso, assinar um termo de compromisso de abertura das igrejas. Ninguém conseguiu ir na prefeitura, porque o decreto foi lançado na sexta-feira à noite. Então, nenhuma igreja ainda está permitida a abertura, segundo o decreto que está no site da prefeitura. Então, na segunda-feira é feriado, na terça-feira nós vamos tentar ver quais são os termos, deste compromisso, e nós também estamos arrumando as coisas na igreja,
estamos providenciando as coisas segundo o protocolo exigido pela prefeitura, para nós então tentarmos obedecer esses decretos. Então, creio que no dia 22, no dia 23, nós vamos retornar às nossas reuniões com todos os cuidados possíveis e que nós possamos continuar em oração, que a nossa vida continue sendo firmada no Senhor. Continue orando, continue preservando a sua vida. Nós não dependemos do templo aberto para termos comunhão com Deus. Podemos orar em nossas casas, podemos ler a Bíblia. Isso é nossa responsabilidade de buscar o Senhor. Que Deus continue abençoando a sua vida, continue abençoando a sua família, continue abençoando a nossa igreja. Amém.